hoje pela madrugada, né, de manhã bem cedo, eu acordei um pouco mais cedo. E aí Deus começou a falar comigo, outra palavra totalmente diferente. Eu falei, meu Deus do céu, por que, Senhor? E eu comecei meio a relutar, né, porque, afinal de contas, a outra mensagem já estava pronta. O esboço todo pronto, tudo prontinho, com todas as referências, tudo separado. E aí, de repente, veio uma mensagem totalmente diferente. Eu falei, meu Deus do céu. E eu queria trazer outra mensagem, porque estava toda preparada, né? Mas aí eu falei com o Senhor, né, me arrumando para vir para a igreja, tomando café. Eu falei, Senhor, confirma, Pai. Confirma. Usa alguém lá naquela abertura daquele culto, para que eu tenha convicção daquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. E aí Deus usou o presbítero, né? Ele nem sabe de qual a mensagem que eu ia pregar. Eu nunca falo isso com ele antes, ele também não fala comigo. Quando vai pregar, a gente não fica compartilhando, né? Porque a gente sabe que Deus tem o seu momento aqui para falar conosco. E ele citou o texto. E aí eu não tive dúvidas, até mesmo os louvores confirmaram. E eu falei, Deus é fiel. A igreja é do Senhor, irmãos. A igreja pertence ao Senhor. Ainda que a gente queira fazer do nosso jeito, Deus é soberano. Aleluia, Deus é maravilhoso. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece como que você chegou na casa dele. Ele te viu essa semana, ele tem te visto. A palavra dele diz que ele nos viu quando nós éramos ainda uma criatura informe. Ou seja, a gente nem tinha forma, né? No ventre da nossa mãe, e ele já nos conhecia. Todos os dias da nossa vida já estavam escritos num livro. Olha que coisa maravilhosa. Então eu quero te convidar você a abrir no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do 1 ao 6. Que Deus possa me dar a graça dele, amém? Porque não tem esboço, não tem nada preparado, mas o Senhor está aqui, amém? E onde o Senhor está, coisas boas acontecem. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Feche teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, eu quero te louvar, te adorar. Eu quero bendizer o teu nome, porque tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Tu é aquele que nos conhece por dentro, por fora. Tu é aquele que esquadrinha os nossos pensamentos. Pai, diante de ti, todas as coisas estão nuas e patentes. Nada está oculto a ti. E é por isso que o Senhor quer falar com a tua igreja. É por isso que o Senhor separou esse momento para trazer essa palavra. Senhor, eu te dou graças e te peço a tua graça para que eu possa ser fiel a tudo aquilo que o Senhor me falou. Que os meus lábios sejam um instrumento do Senhor nessa manhã, para que eu e a tua igreja sejamos edificadas. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos da tua direção. Precisamos do teu consolo. Meu Pai, só o Senhor pode fazer isso. Fala conosco, Pai. A tua palavra é poderosa para mudar toda e qualquer situação. Que nessa manhã haja algo maravilhoso saindo do teu trono, uma unção, uma bênção, fluindo do teu trono para as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o que Deus ministrava ao meu espírito, não, tá bom, obrigada, diácono. Que nessa manhã, é uma manhã em que Ele quer nos dar o refrigério. Deus quer trazer um bálsamo. Deus quer trazer um alívio para a nossa alma. Deus quer tirar todo o medo. Deus quer trazer uma esperança. Deus quer colocar algo novo em nós. Deus não quer que saiamos hoje da casa dele da mesma maneira que chegamos. Amém? Você crê? Eu creio, irmãos, que nós não vamos sair daqui da mesma maneira que a gente entrou. E esse texto, João, capítulo 14, Jesus está ali bem próximo de ser entregue,
né? Ele já tinha lavado os pés dos seus discípulos, ele estava ali na última ceia, nos últimos momentos com os seus discípulos. Ele sabia o que estava prestes a acontecer, ele iria morrer, ele iria ir embora, né? Ele iria terminar, concluir a sua obra, e ele sabia que tudo o que estava por vir iria afligir muito os seus discípulos. Tudo aquilo que ia acontecer, a crucificação, a sua morte, ia afetar muito aqueles que andavam com ele, os discípulos, os seus amigos, aqueles que iriam dar continuidade à igreja do Senhor. E o Senhor Jesus, preocupado com isso, querendo trazer uma palavra de ânimo, querendo trazer uma palavra de alívio, querendo trazer um consolo para aqueles homens, ele começa a falar nesse capítulo 14, não só no 14, né? A gente vai ver que o 14, o 15, o 16, até o 17, que é a oração sacerdotal, são as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. E nessa manhã, essa palavra veio de encontro a nós, para que nós também possamos receber esse bálsamo, esse remédio da parte do Senhor. E o primeiro versículo diz assim, eu quero ler só a primeira parte. Não se turbe o vosso coração. Jesus começa esse discurso falando algo, um imperativo, uma ordem. Olha, não se turbem. O que é turbar? Turbar é estar literalmente perturbado. Turbado, né? Sem paz, sem descanso. É aquela pessoa que está preocupada excessivamente, com medo. É a pessoa que está abalada, né? Que está insegura. O turbar o coração vem de um estado de medo, de preocupação, de tristeza, né? Tudo isso. E a primeira coisa que Jesus está falando nesse capítulo, nessa parte aqui da Escritura, falando aos seus discípulos, é: olha, eu não quero que vocês fiquem turbados. Eu não quero que vocês fiquem preocupados. Paulo, aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim: não estejais, pois, inquietos com coisa alguma. Não estejais inquietos, não fiquem preocupados. A grande verdade, irmãos, é que muitas vezes a gente passa por situações que elas vêm mesmo nos desestabilizar. Elas vêm mesmo tirar a nossa paz. Mas quem vai decidir o quanto as circunstâncias vão nos abalar somos nós. Eu costumo dizer, né, que as circunstâncias e as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. E é interessante que Deus começa com essa afirmação, e quando a gente vai ver o contexto, né, os demais versículos, ele vai dar a receita e o como que a gente vai fazer para não ficar preocupado, para não ficar turbado. Eu quero ler também com vocês um texto do apóstolo Paulo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: não veio sobre vós tentação ou provação, senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará provar acima do que podeis. Antes, com a provação, dará também o escape para que a possais suportar. Olha que interessante. Toda provação que vem sobre nós, toda luta, todo problema, são provações humanas, ou seja, que nós temos capacidade de passar e suportar. E junto com essa prova ele dá o quê? O escape. Ou seja, aquele alívio, né? Em meio à luta, em meio à provação, ele vem com alívio, ele vem com bálsamo, ele vem com remédio para que a gente possa suportar. Então que nessa manhã a gente possa entender que o Senhor está falando: se você chegou aqui preocupado, se a tua mente está triste, se você está preocupado com o amanhã, se você está por algum motivo pensando nas coisas que podem acontecer, nas coisas que já estão acontecendo, acalma o teu coração. Confia no Senhor. Olha para o alto, olha para o autor e consumador da nossa fé. E aí ele começa a dar então a receita, né? A receita de como que a gente não vai se turbar, como que a gente não vai se deixar abalar pelas coisas que vêm em nosso encontro. E a primeira coisa que ele diz aqui, está na parte B desse primeiro versículo: credes em Deus,
crede também em mim. Aleluia! O Senhor está falando para nós. Não fique perturbado. Creia. Sabe como é que eu vou vencer a ansiedade? Sabe como eu vou vencer o medo? Sabe como eu vou vencer a preocupação? Crendo no Senhor Jesus. E é interessante que ele não fala somente creia somente. Ele fala, credes em Deus e creia também em mim. O ser humano, ele tem o costume de crer em muitas coisas. Já viu que a gente tem fé em muitas coisas. Mas o Senhor Jesus, ele é bem claro, o instrumento de fé é ele. Na Escritura a gente não vai encontrar Jesus falando assim, olha, creia em Paulo, creia em Pedro. Não, eu nunca vi isso escrito, você já viu? Ele não vai falar, creia em Maria, creia em João. Não, ele fala, creia em mim. Eu sou o objeto de fé. Você precisa crer em mim. Se a gente for olhar, irmãos, o ser humano às vezes crê num pedaço de pau, num pedaço de papel, já viu? A gente crê em tanta coisa, né? Que não tem nenhum valor, que não tem nenhum poder para mudar a situação. Mas o Senhor Jesus está falando, não se turbe o vosso coração, não tenha medo, não fique aflito, antes creia em mim, olhe para mim, confie em mim, aleluia, a fé. O autor aos Hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente espera. Não precisa ver, só precisa esperar. Se a gente for ler o capítulo 11 da carta aos Hebreus, a gente vai ver que pela fé, todos aqueles homens não foram por causa do mérito pessoal, não foi porque eles eram melhores, não foi porque eles tinham condição, mas o texto diz, pela fé, Abraão entregou seu filho, pela fé Noé construiu a arca, pela fé Moisés conduziu aquele povo, pela fé Sara foi mãe de filhos, já numa idade avançada, pela fé Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim, pela fé. Tudo que nós, toda a obra de Deus, tudo aquilo que nós iremos fazer, a gente só vai conseguir fazer pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um instrumento de fé, ele é aquele para o qual nós devemos olhar em todo o tempo, porque ele está falando o que vai acontecer, o que estava por vir aqueles discípulos, eram tempos muito difíceis. E nós temos vivido tempos difíceis, igreja. Tantas coisas têm acontecido. Cada dia a gente vê uma coisa, uma tragédia, não é? Anunciada. Tem hora que é uma casa que queima, tem hora que é uma pessoa que tira a sua própria vida, tem hora que é uma pessoa que estava bem, daqui a pouco tem uma enfermidade, tem hora... Tantas coisas acontecem, tantas coisas difíceis, mas Deus está falando, ainda que tudo aconteça, não se turbe o vosso coração, não tenha medo, creia em mim, aleluia. O Salmo de número 46, ele diz assim, olha, ainda que a terra se mude, ainda que os montes venham parar no meio dos mares, todavia, eu olharei para quem? Para o Senhor. Eu vou esperar em quem? Eu confiarei em quem? No Senhor eu não vou ter medo. O salmista está dizendo, ó, não pelo que não temerei. Ainda que a terra se mude, eu não vou ter medo. Ainda porque, irmãos, para a terra se mudar, para o monte de terra e para o meio do mar, é porque o negócio está doido, né? Naturalmente é um tsunami, um furacão, alguma coisa da natureza aí bem gritante. Mas o salmista está declarando que ainda que isso aconteça, eu não preciso ter medo. E Jesus estava falando aos seus discípulos, vocês vão ver, né, ele não fala claramente, mas ele sabia, vocês vão ver eles me matarem, vocês vão ver em plena luz do dia o sol se escurecer, vai parecer que o mal triunfou, mas vocês não tenham medo, creiam somente em mim, aleluia. A fé tem esse poder, nós precisamos ter fé, tomar posse do escudo da fé, para apagar o quê? Os dardos inflamados do adversário. A gente só vai combater, irmãos, na verdade, o medo, a ansiedade, ela rouba a nossa fé. E se ela rouba a nossa fé, a gente precisa combater ela com a nossa fé.
A gente precisa nos revestir desse escudo da fé, para que a gente possa apagar os dardos inflamados do diabo, para que a gente possa resistir no dia mau. Porque talvez você não está ainda vivendo o dia mau, mas ele pode chegar. E aí Jesus já está, e você tem que lembrar dessa palavra. Que Jesus está falando, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. E aí o versículo 2 ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, a primeira coisa que o Senhor está nos dizendo é que eu não preciso ter medo de nada, eu não preciso ficar desesperado, eu tenho que crer. E a segunda coisa que o Senhor está declarando é que Ele vai, mas Ele vai preparar lugar. E a boa notícia é que o lugar já está pronto, já está preparado. Naquele tempo Ele falou, eu vou e vou preparar lugar. 2000 anos se passaram e o lugar já está pronto, aleluia. Já está pronto, já está preparado, já tem um lugar preparado para mim e para você. O que o Senhor Jesus está nos lembrando nessa manhã? Que esse aqui não é o nosso lugar. Essa aqui não é a nossa casa. Ainda que nesse lugar, ainda que nesse tempo, ainda que nessa terra, eu e você estamos experimentando coisas difíceis, tem um lugar preparado para nós. Essa não é a nossa casa. Esse lugar de dor, esse lugar de sofrimento, esse lugar de traição, de angústia, de enfermidade, não é um fim. Jesus quer nos trazer esperança, assim como Ele estava dando esperança àqueles homens, porque as perseguições iam vir. Depois que mataram Jesus, começaram a perseguir quem? Os seus seguidores, a igreja. Jesus falou assim, se eles odiaram a mim, eles vão odiar também vocês. Se eles me perseguirem, eles vão perseguir vocês. E até hoje a gente passa por isso. E aí Jesus está falando, eu vou, mas eu vou preparar lugar. Aleluia! Eu vou preparar um lugar e o lugar já está pronto. É na glória, na presença do Senhor. É onde não tem nenhum problema, é onde não tem nenhuma dor. Então nessa manhã, eu não sei o que está afligindo o teu coração. Eu não sei o que está afligindo a tua alma. Mas creia no Senhor e pense na glória que está sendo preparada para nós. O apóstolo Paulo ele falou, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente, Romanos capítulo 8, não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. E ele fala, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o porvir, nem o presente, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele fala algo aqui muito interessante nesse versículo. Ele fala, olha, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Aleluia. Você confia na palavra do Senhor? Ele fala, se não tivesse um lugar preparado para vocês, se não tivesse algo maravilhoso por vir, eu teria dito. E se eu não disse é porque vai ser assim, vai se cumprir. Porque céus e terras vão passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não podemos imaginar, a Bíblia dá uma descrição. Mas, irmãos, quando nós contemplarmos, quando estivermos lá, sabe o que a gente vai falar? Valeu a pena todo o sofrimento. Valeu a pena tudo que eu passei. Porque pela eternidade eu vou estar com Cristo. Pela eternidade eu vou estar nesse lugar maravilhoso. É tempo de botarmos os nossos olhos nas coisas do alto. Paulo aos Colossenses, ele disse, agora que já estáis ressuscitados com Cristo, atentai para as coisas que são do alto. Aleluia! Sabe o que vai trazer consolo nos momentos difíceis? A tua fé no Senhor. A tua esperança de que um lugar está preparado, está pronto para nós. A esperança de que esse não é o nosso lugar definitivo. Tudo isso vai passar. É só um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. É a promessa, é a palavra vai se cumprir. Céus e terra passarão, mas a sua palavra não vai passar. Então eu não sei o que está te afligindo, eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã. Tem tantas coisas que tiram a nossa paz, tem tantas coisas que nos afligem. Mas Deus está nos lembrando
que tem coisas maiores que nos dão esperança. Deus está nos lembrando que a fé nele, a certeza de tudo quanto está escrito vai se cumprir, é maior do que qualquer tristeza e frustração humana. Muitas coisas tiram a nossa paz, irmãos, mas maior é o Senhor, maior é a sua palavra, maior é a promessa, maior é o que está sendo preparado, melhor dizendo, o que já está pronto, porque desde a eternidade já estava tudo pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou preparar lugar. E quando eu for, versículo 3, e vos preparar lugar, aleluia, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus está falando, eu vou. Vocês vão me ver pendurado no madeiro, eles vão me matar. Mas a morte não pode me reter e eu vou voltar. Eu vou ressuscitar e vou voltar para buscar vocês, porque onde eu estiver, vocês vão estar comigo. A certeza de que Jesus vai voltar. Não tem nada que possa me dar mais esperança do que isso. Não tem nada que possa te dar mais esperança. Às vezes a gente vive nessa terra nos esquecendo de que Cristo vai voltar. Ele prometeu. Abra comigo lá. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse mesmo Senhor vai voltar. Ele prometeu. E vai ser com voz de alarido, com trombetas. A primeira vinda ele veio como um cordeiro. A segunda vinda será gloriosa. Não se esqueça disso. Jesus está voltando. Aleluia. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ele estava prestes a morrer, ele sabia disso. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Sabe o que Paulo está falando? Aqueles que amam a vinda de Jesus. Aqueles que creem que ele vai voltar. Aqueles que ardentemente esperam a vinda de Jesus vão receber a coroa da justiça. Como é que um homem que está prestes a morrer pode estar tão tranquilo e feliz? Porque ele sabia o que estava aguardando. Paulo foi aquele homem que foi ao terceiro céu. Paulo foi aquele homem que ouviu coisas que ao homem são inefáveis, né? Não é nem lícito ao homem ouvir. Paulo ouviu, Paulo viu. Ele estava ansioso por estar com Cristo, por receber a coroa da justiça. Há uma coroa reservada para os que amam a sua volta. Será que nós temos pensado nisso? A gente começa a viver nessa terra com tantos afazeres. A gente se preocupa tanto com trabalho, com família, com saúde, com dinheiro. E a gente se esquece que Jesus está voltando. A gente se esquece que a gente tem que se preparar espiritualmente para isso. Será que nós estamos prontos, igreja? Porque essa é uma palavra de consolo. Mas de consolo para os que estão crendo, permanecendo e buscando ao Senhor. Mas para aqueles que estão longe é uma palavra de maldição, de condenação e de juízo. De que lado nós estamos?
Deus quer trazer consolo. Aleluia. Porque os que estão em Cristo têm a convicção de que Ele já foi, Ele já preparou o lugar, Ele está voltando para nos buscar, para nos levar para esse lugar que Ele mesmo preparou. Aqui nessa terra a gente mora em casas feitas por mãos de homens, não é isso? Quem construiu a nossa casa? Foi algum homem, algum ser humano que foi lá e construiu. Mas na eternidade, o lugar onde a gente vai ficar foi construído pelas mãos de Deus. Foi feita, foi planejada pelas mãos do Criador. E Ele mesmo vai habitar conosco por toda a eternidade. Então, o Senhor Jesus, Ele está falando aos seus discípulos, olha, não, eu sei que a coisa vai ficar feia. Eu sei que daqui para frente vai ser cada vez mais difícil. Eu sei que os tempos serão de morte, de sacrifício, de martírio, de prisão. Porque foi o que esses homens passaram depois. A partir de quando a igreja começou, a partir de quando o Espírito Santo foi derramado, ali no Pentecostes, eles começaram a pregar. Logo depois, Estevão já foi o primeiro mártir. E assim foi com eles. Mas Jesus falou, eu vou voltar, eu vou buscar, eu estou preparando um lugar. E eu morarei eternamente com vocês. Creiam somente. Se você entrou aqui nessa manhã preocupado, triste por algum motivo, inseguro, com medo, olhe para o Senhor. O Senhor está nos chamando a olhar para Ele nessa manhã. O consolo vem dEle. O consolo está nele. O consolo, a fonte, Ele é a fonte das águas vivas que jorram do seu trono. Ele quer que nessa manhã nós tiremos os olhos dessa terra e olhemos firmemente para Ele. Que a gente tire os olhos das coisas naturais, do que te perturba, e comece a olhar para as coisas espirituais. Foca nele, olha para Ele. Lembra-te, pois, das palavras dEle. Lembra-te, pois, das promessas dEle. Ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é tão real quanto nós que estamos aqui vivos, quanto nós respiramos, o ar que respiramos. O Senhor vai voltar à igreja. E para encerrar, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. O Senhor Jesus está declarando que Ele não é um caminho. Ele não é somente uma opção. Ele é a única opção. Ele é o único que pode nos conduzir ao Pai. Ele é o único que pode nos levar para esse lugar maravilhoso que Ele está, que já está preparado para nós. Ele é o caminho. Ele é aquele que vai conosco. Ele é aquele que nos mostra como devemos ir e vai conosco até o final, para que cheguemos no alvo, aonde está ordenado a nós, para que a gente seja bem-sucedido da nossa caminhada. A gente precisa olhar para Ele, lembrar que Ele é o caminho. No mundo em que tem tanta mentira, Ele é a verdade. Ele é toda a verdade, a sua palavra é a verdade. E Ele é a própria vida. Se Ele é a vida, se eu estou nele. Esse versículo, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está falando, eu sou tudo o que vocês precisam. Eu sou suficiente, eu sou o bastante. Se vocês estiverem em mim, vocês não precisam temer nada. Nada pode atingir vocês. Nada. Lembra Paulo lá, novamente, quero citar Romanos 8. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele quem nos justifica, ou quem os condenará? Não foi Cristo Jesus que morreu por nós? Irmãos, nada pode trazer medo, nada pode te atormentar. Nessa manhã, seja livre de todo medo, seja livre de toda preocupação, você está em Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo que nós precisamos. E Ele está aqui nessa manhã, Ele trocou a palavra só para trazer um consolo para a sua igreja. Ele é o dono da igreja. Você foi comprado por alto preço. Aleluia. Nós fomos comprados, Ele pagou um alto preço. Ele nos ama, Ele quer cuidar de nós.
E Ele não quer que a gente viva acuado. A palavra do Senhor diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Não tenham medo. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem apavorados. Deus é com vocês. Ele é conosco. E Ele já providenciou tudo aquilo que nós precisamos. Nele nós temos todas as coisas que precisamos, igreja. E eu quero orar por nós. Eu quero te convidar a você se colocar de pé nessa manhã. Eu não vou mais me delongar, porque foi isso que o Senhor falou. É uma palavra simples, mas é uma palavra